Shalom a todos que fazem parte do Grupo Gileade, que fazem parte do nosso esforço de estudo. O nosso estudo é sério, nosso propósito é vibrante, porque nós acreditamos que estamos ensinando e estamos aprendendo, estamos compartilhando um conhecimento multimilenar que está relacionado à arqueologia, está relacionado a descobertas, está relacionado à literatura, que vou passar para vocês. Uma bibliografia excelente para essa aula de 28, que vai começar uma série aí de mais 6 vídeos depois dessa, que são 8 vídeos no total, onde nós iremos discutir sobre o papel da observação da Lua para os antigos babilônios e para os hebreus. Por que essa observação da Lua é importante? E por que ela define a astrologia, não só babilônica, como também a astrologia dos hebreus? Vamos observar que o Yaakov Cronenberg, né, vai nos dar uma aula sobre como é de fato a astrologia cabalística, em que ela se baseia e onde estão as notações na Mishnah, na Cabala, na Torá e assim por diante. Nós iremos observar também a teologia da aritmética nesse estudo, por Iâmblicos, né, que fez uma interpretação do que eram os números para Platão, né, segundo a filosofia clássica. Nós iremos observar o que esses símbolos significam em termos astroteológicos, assim como a Mazorá, que nós estudamos no hebraico para cabalistas, são símbolos que se referem aos astros, a frequências, né, e a vibrações específicas que nós temos que ter. Algumas pessoas não sabem por que os judeus, quando oram, eles fazem essa movimentação, ou essa movimentação. Algumas pessoas não sabem. Aquilo é vibração. Aquilo é para que as palavras que eles estão pronunciando possam vibrar e criar uma realidade nova. Nós iremos também observar os símbolos que estão por trás da Torá Paleu, né, na escrita Paleia, que está logo aqui acima, como vocês podem ver, ó, a escrita do Paleu. Nós iremos observar o que diz o Steven Arroyo sobre a astrologia, né, a psicologia e os 4 elementos. O que significa de fato isso? Vamos citar citações maravilhosas dele. Também nesse curso nós vamos observar o Stargazing. Como que nós vamos observar os astros? Esse evento que nós vamos ter agora aqui em Ilhéus, né, em 2025, 28 de fevereiro, vai ser um evento que vai nos proporcionar a observação do fenômeno que é o alinhamento dos planetas. Vamos saber o que significa de fato isso, baseado na filosofia natural e baseado no conhecimento que nós vamos ter aqui nesse curso de numerologia. Também nós iremos observar os critérios de cálculo para os calendários hebreu e babilônico, assim como o hindu e outros mais islâmicos e assim por diante. Então tem uma série de coisas aqui que nós vamos considerar, porque o nosso objetivo é entender o que o grande Rabi Joel Dobin, ele fala nessa obra aqui, ó, a astrologia cabalística. O que de fato é a astrologia cabalística, e hoje nós vamos observar como que os antigos babilônios estavam muito próximos do que nós temos hoje na Taná e na tradição judaica. Por exemplo, eles chamavam o mês de Nissan de Nissanu, o mês de Tamuz de Tamuz. Então nós temos observado aí que existe sim uma correspondência. Vamos observar por que essa correspondência, como ela começou, quais são os vocabulários empregados na Taná, como Kohavim, ó, é uma das palavras que nós vamos observar. Uma outra palavra importante que tem um conceito muito forte é o Tel. Quando você vê Tel Lamarna, Tel Lafá no Iraque e assim por diante, palavras com o prefixo Tel, vocês já sabem que é um ponto de observação astrológico. Os antigos babilônios não faziam diferenciação entre astrologia e astronomia. A astrologia para eles é a ciência subjetiva, voltada para o homem, enquanto que a astronomia era a ciência objetiva. Então tudo isso nós vamos observar nessa aula. Shalom a todos, tenham um ótimo 2025 e muita coisa vem pela frente. Obrigado. Assim, então, meus amados telis, mais uma vez sejam muito bem-vindos à aula número 28, parte 1. Eu tive que dividir essa aula em 2 porque a astronomia babilônica, a astrologia, é muito complexa e nós vamos discutir os demais detalhes na parte 2 dessa aula 28, antes de passarmos para a aula 29 e darmos sequência à discussão do calendário lunar, da observação dos astros, da representação dos planetas, a importância de guardar os dias segundo a lua e assim por diante. Vamos aprender isso dos babilônios e dos antigos hebreus, segundo o testemunhado nas santas escrituras aí dos profetas. Então vamos lá. Nós discutimos nessa série, né? Primeiro, o que é o dia, né? O que significa a lua nova, né? Ha-Hodesh, ou Hodesh é a lua hebraico para a lua nova. O dia Yom, a palavra Yom
refere-se a um período, não significa necessariamente 24 horas, como é interpretado literalmente por fundamentalistas, de que os 7 dias são de 24 horas, não tem sentido isso. A palavra Yom é muito flexível e deve ser considerada dessa forma. A prática história do debate sobre a Lua foi a última, e essa agora nós estamos fazendo a astronomia básica. Na primeira parte vamos considerar os textos que suportam a influência babilônica sobre Israel no passado, o Israel clássico, dentro dos profetas. Vamos observar algumas das práticas que estavam relacionadas à alta magia, e depois na parte 2 nós vamos entrar agora na matemática da astronomia babilônica, e nós vamos contar com a ajuda não só de algumas literaturas voltadas à Babilônia, como do Michael Baigent, mas também nós vamos contar com o Iamblichus, que é aquele que vai trazer para nós a simbologia, o esoterismo, o gnosticismo, por trás dos números segundo Platão. Nós vamos observar hoje a intimidade que existia no passado, de conhecimento entre os hebreus e os antigos gregos. Nós vamos observar que palavras que nós pensamos que são gregas, são na verdade hebraico, camuflados segundo o grego. Então nós vamos observar todos esses mistérios hoje, conhecendo os pilares da astronomia babilônica e o papel da lua nova. A lua nova na antiga Mesopotâmia era importantíssima, e nessa aula 28 nós iremos descobrir a discussão histórica, né, sobre isso aí. O fato de que o calendário é lunisolar, ou seja, ele depende do Sol para determinar quando começa e quando termina o dia, né? Um dia novo e quando termina um velho, e da Lua para determinar as fases e os dias da semana, né? Primeiro dia daquela fase, segundo dia, e assim por diante, das 4 fases da Lua, que vai nos dar aí o número 28, né? Que vai dar o número 10, que é o Decálogo, que é os 10 mandamentos, que é o Tetraques, que é a simbologia por trás do número 10, da unificação, da unidade, né? O retorno ao Ensof. É quando a mônada, que é o número 1, retorna para o infinito, que é representado aí pelo 0, mas que na verdade no passado, geometricamente, é um círculo com um ponto no meio e que representa o infinito, o Ensof. Da onde vem a nossa ideia de infinitivos e assim por diante, verbo no infinitivo, né? Se você vai consultar um verbo no dicionário, você vai ao infinitivo. Por quê? Porque primeiro ele existe no infinito, depois então ele passa para o tempo, para o passado, presente e futuro. Então essa é a grande lição do hebraico do passado para nós. No livro de Gênesis, né, Vayehu, Leotot, o Moadim, o Veshamim, o Veshanim. O Veshanim quer dizer nos anos, né, nas estações, nos meses e nos anos. Estes astros, né, o Sol, Leotot, eles iriam servir de oráculos para os meses, para as estações do ano, para os meses e para o ano. Então nós temos aqui claramente a Torá dizendo para nós o seguinte: vocês nunca vão poder saber absolutamente nada sobre vocês na astrologia previsiva, na astrologia que predica o que vai acontecer, sem considerar os Otot do Sol, do Shemesh, e de Levaná, da Lua. Não tem como. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Seria necessário abandonarmos o calendário humano, o gregoriano, e observarmos o astro e contarmos os dias de acordo com a movimentação dos astros, para chegarmos ao dia exato da consagração, da oração da Cabala, do ritual do pentagrama, do ritual do pilar do meio e assim sucessivamente, né? Como nós iremos ainda considerar alguns mais que ainda faltam. Mas esse é o nosso básico ponto. É de que essa observação não é só uma questão de calendário, ou uma questão de se eu gostei ou não gostei. Não. A questão é muito mais profunda. A questão é que, segundo a proclamação divina aí, esses dois astros definem o tempo de fato como ele é, né? O verdadeiro tempo está lá em cima, não está aqui embaixo. Pré-configurado, né? O Mufar Hayerá é justamente as fases da Lua, né? Dentro do calendário judaico, os 12 meses que representam os 12 signos do zodíaco, né? Nós temos aqui a lua nova, Rodesh, nós temos a lua crescente, né? Shacharon, né? Que aqui tem o Patar, Shacharon. Nós temos aqui a lua cheia, Keser, e nós temos a lua minguante, que é chamado de Rivron Shelishi. Aqui está a transliteração do lado para ajudar. As 4 fases da lua eram de primordial importância na definição dos dias e da semana. E o dia judaico começa no pôr do sol, o novo dia. Termina-se um dia e começa outro dia. É o sol que determina o dia, né? E o dia começa pela noite.
O verdadeiro início do dia é pela noite. E depois então ele chega até a luz. Então ele vem primeiro das trevas, da escuridão. Exatamente o que diz o texto de Bereshit, que diz o quê? Venha a haver luz. Então primeiro houve as trevas, primeiro houve a escuridão. Primeiro nós estávamos na caverna de Platão, sem enxergar a realidade, sem ver a realidade como ela é, mas apenas segundo o nosso aparato sensível, os nossos 5 sentidos. Depois, então, nós passamos agora a encarar o sol no seu próprio domínio, como dizia Sócrates. E depois que nós vimos essa realidade, o que aconteceu com o homem da alegoria da caverna, que Sócrates estava falando com o seu discípulo, né? Então o que aconteceu? Ele falou, olha, ele teve vontade de retornar e avisar os demais. Saiam dessas trevas, saiam dessa caverna, vocês não estão vendo a realidade. E o que aconteceu? Os que estavam na caverna repudiaram a ele, o criticaram e até se opuseram a ele, né? Então Glauco é o discípulo de Sócrates que teve esse diálogo. Por isso que nós temos a palavra glaucoma, ou seja, aquele que não está vendo claramente, aquele que não está vendo a realidade com clareza. De lá que vem essa palavra, né, do discípulo de Sócrates, Glauco. Então tudo tem a ver, tudo está relacionado à linguagem da Cabala, encontra a correspondência no grego, é isso que nós vamos estudar, né? Na numerologia agora nós vamos estudar a Cabala grega, nós vamos saber exatamente como que a Cabala grega se comporta em relação à Cabala judaica. E nós vamos observar hoje uma coisa muito importante que eu quero que vocês não esqueçam. Vamos observar a primeira evidência, uma das primeiras, a gente já passou algumas, né? Uma das primeiras evidências de que as palavras gregas, gnósticas, esotéricas, vêm do hebraico. Vocês vão ver. Vamos lá. Então, o Sol e a Lua no Oriente Próximo, a observação do tempo e da criação. No Antigo Oriente Próximo, o Deus Lua era a divindade mais importante dos 3 irmãos astronômicos. O Deus Lua, Nanassim, era o irmão mais velho. O Deus Sol, Utu Shamash. Ó, Utu Shamash era como chamavam os acadianos. Da onde vem a palavra em hebraico Shemesh. Então isso significa que a palavra Shemesh, usado na alta magia, usado na astrologia, na astronomia, nos teos que existiam em Israel, que nós vamos observar hoje, eles eram nada mais, nada menos do que centros de observação do Sol. A cidade de Bet Shemesh, em Israel, né, onde foi sepultado o Shimshon, que é o Sansão, né, a região ali, ela é o ponto de observação do Sol. Melquisedeque observava El Elyon, que Abraão pagou os dízimos a ele. Quem era El Elyon? Elyon é da onde vem a palavra Helios, em grego, que representa o Sol. Nomeia o Sol. Então você observe que dentro da Taná e dentro da filosofia clássica, naturalista grega, está sim o conhecimento astroteológico. Essa é a mensagem por trás das narrativas. Então vamos lá. Vênus, Inanna Star, Star, que é traduzido no livro de Esther, né, como Esther, mas a palavra em hebraico, na verdade, é um calque, né? Ela vem não existia Mordecai, né? É Marduhai, que vem da palavra caldaica, babilônica, do deus de luz, né? Marduk, né? Marduk era o deus de luz babilônico, e Star representava o planeta Vênus. Tá? Então Star é feita um calque para Esther, mas na verdade não é Esther. Ela vivia na Babilônia e os judeus que viveram na Babilônia absorveram a cultura babilônia e inclusive nomearam os seus filhos e assim por diante, segundo a tradição dos babilônios. Então o dia marcando cada dia do mês por sua forma, localização e hora específicas do nascer e do se pôr, por exemplo, e a lua nova crescendo no horizonte ocidental imediatamente após o pôr do sol, marcando o primeiro dia do mês. A lua cheia no horizonte oriental, em frente ao sol, poente no horizonte ocidental, marcando o meio do mês, e a lua minguante o fim do mês. Então era assim que os babilônios definiam, por 4 fases da lua, cada fase da lua tendo 7 dias. Ó. Então os 7 dias, Shabbatu, os babilônios chamavam a palavra que nós chamamos em hebraico de Shabbat. O 7º dia, o dia de Saturno, a esfera de Saturno, né? O planeta do julgamento, o planeta da agricultura, né? O planeta que simbolicamente come os filhos, no sentido de que ele tem uma gravidade tão poderosa que ninguém consegue escapar dele.
A guarda do sábado é justamente um momento de reflexão, de meditação, que vai fazer com que o nosso corpo fique leve o suficiente para que após a nossa transformação, o abandono do nosso templo neste corpo, nós possamos estar leve o suficiente para passar pela última esfera, que é o sétimo, a sétima esfera, Saturno. Então tudo isso nós temos que considerar. Observem que a palavra tel, nós vamos observar agora, é uma palavra especialmente importante em Deuteronômio 13:17, Josué 8:28, Jeremias 49:2, que representa uma montanha, uma elevação, uma preponderância na terra, né? Uma região mais alta. É o que a Bíblia sempre fala de os altos, né? E os filhos de Israel voltaram a adorar nos altos. Esses altos é a tradução da palavra tel, que está inserida em muitas palavras, né? Tel Lafar, ó, Tel Arad, em Israel tem uma cidade chamada Tel Arad, quer dizer, o alto de Arad, ó. Esses altos eram pontos de observação, assim como as zigurates no Iraque eram pontos na cidade de Ur, né, de onde vem Abraham, né, eram pontos de observação astrológica, astronômica. Nós já dissemos que não existia essa dicotomia é falsa. A astronomia é a ciência objetiva, enquanto que a astrologia é a ciência subjetiva. Nós não podemos separar, né? Assim como existe a essência e a acidência. Não podemos. E essa palavra é tão forte que ela passou para o inglês, para o verbo tell, to tell. Ó. Em inglês é o infinitivo de contar, predizer, revelar algo. Quando alguém diz em inglês, tell me something, ele está literalmente dizendo, revele-me alguma coisa, fale algo que eu não estou sabendo. Prediga algo, ou seja, diga alguma coisa nova. Então é da onde vem essa palavra tell. Ela significa um presságio astrológico. E ela está dentro do texto bíblico em várias partes. Tá? E nós temos que atentar para esse fato. O centro de observação astrológica do Eterno. Né? Essa parte aqui. Então, se nós nos voltarmos para Yehoshua, capítulo 8, versículo 28, nós iremos encontrar essa passagem muito interessante, né? Vou ajeitar aqui o microfone, muito interessante sobre o que de fato aconteceu lá no passado e as palavras que estão reveladas ali dentro. Ali nos diz o seguinte em Yehoshua, Josué, capítulo 8, 28. Vayesirof Yehoshua, Rechachai, Vasimer tel olam, Shemama ad hayom hazeh. Ad hayom hazeh quer dizer até o dia de hoje, até esse dia, ó, Hayom Hazeh, até este dia, a cidade de Shamama, ou a cidade de Ai, ó, Et Ha'ai, a cidade de Ai, né, Veshimhe Tel Olam. Tel Olam, Olam é a palavra que nós usamos na Cabala para indicar um período, um ciclo astronômico. Olam, ó, quando você faz a oração da cruz cabalística, você diz o quê? Até Malhut, Vegeburá, Vegedulá, Leolam, amém. Leolam, para todo ciclo, para todo o sempre. É traduzido para todo sempre, né? Mas na verdade ela quer dizer um período específico astronômico de 2120 anos, mais ou menos, né? Então você tem aqui o Tel Olam, ó. O Tel é justamente a palavra que nós estávamos procurando. Ela significa um montão, uma montanha, uma torre, uma zigurat, como chamavam os sumerianos no Iraque, como a Torre de Babel. Ó. O que vocês acham que a Torre de Babel era? É um tel. Só que a palavra tel vem do semita, vem do acadiano, através do garítico, hebraico e posteriormente para o grego. Né? Mas a palavra zigurat vem do sumeriano, que é outra língua, que não é semita. Então aqui tem a herança dos acadianos, ó, Tel Olam. Então quando você vê cidades no Iraque com o nome de Tel Lafar, quando você vê cidades no Israel com o nome de Tel Arad, Bet Shemesh, vamos investigar essa etimologia. Como ensinei lá no hebraico para cabalistas, vamos usar o hebraico para o nosso benefício. Vamos descobrir tesouros que estão escondidos e que vão revelar para nós coisas absurdamente maravilhosas. Esses homens eram observadores dos astros, Kohavim em hebraico, né? Kohav é o planeta Hermes, é o planeta Mercúrio, né? De onde vem a palavra Nabu, né? Para os babilônios, que significa os navios em hebraico. Então, Tel Olam. Tel Olam significa o quê? O Tel
o ponto de observação, o ponto de previsão, porque vocês vejam que a palavra, o descendente dessa palavra, né? Ela indica isso. O descendente dessa palavra em inglês é tell, ó, predizer, contar, revelar algo novo. Então é exatamente isso que a palavra tell em hebraico significa. Então isso significa que nós estamos falando até hoje hebraico, seja em inglês, seja em qualquer outra língua, sem estarmos apercebidos. Nós estamos usando palavras que têm um significado absurdamente profundo dentro da astrologia babilônica, dentro da astrologia cabalística, judaica, e nós não estamos apercebidos desse fato. Então essa palavra é muito importante. Por que Yehoshua destruiria o Tel da cidade de Ai, na Cananeia? Ora, simplesmente para não permitir com que os habitantes de Ai pudessem observar os astros e assim preservarem o seu legado. Então se eu disser para vocês que até hoje, né, aqueles que governam o mundo estudam o universo, estudam o movimento dos astros com absoluta precisão, com telescópios altamente potentes, por que vocês acham que eles estudam esses assuntos? Porque não tem significado? Quando você ouvir alguém dizer que a astrologia não serve para nada, suspeite dessa pessoa. Ou ele não tem ideia do que está falando, ou ele é uma pessoa que não está querendo falar a verdade. Tá? A história é muito mais complexa do que nós estamos imaginando. E o texto da Taná serve para isso. Uma outra referência importante que eu queria citar para vocês é a Enciclopédia Judaica, maior autoridade no conhecimento, na teologia, na metafísica, na filosofia, na Midrash, na tradição talmúdica do judaísmo. Né? A Enciclopédia Judaica, ela simplesmente nos aponta que existem mais termos oriundos de outras nações também, que foram interpolados dentro do texto. Vamos ler isso aí? Vamos lá. Eu vou traduzir do inglês para vocês. Né? Quem sabe ler inglês, maravilha, parabéns. No comentário aqui sobre o Talmud e a Midrash, ela fala o seguinte. No Talmud babilônico, os astrólogos são conhecidos como Caldeim. Ó, no Pessar 113b, tá escrito lá. Em aramaico, Caldei, da onde vem a palavra caldeu. Então os caldeus não eram os babilônios eram o povo. Os caldeus eram os sacerdotes astrólogos, os magos, os mesmos magos que são referidos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1, com a palavra grega magi, que nós vamos observar agora qual é a origem dela. Nós vamos observar agora, vamos ler diretamente no texto de Yeshayahu, do profeta Isaías. Então, caldei, ó, um termo usado pelos gregos, romanos e sírios, istagnim, né, istagnim, que são astrólogos, e stagnut, astrologia, eram termos comuns. No Talmud de Jerusalém e na Midrash Palestina, os astrólogos e astrologia são os termos mais frequentes. A maioria dos sábios do Talmud acreditavam no aspecto decisivo desenvolvido pelos corpos celestiais ao determinar os assuntos humanos em um mundo sublunar, abaixo da lua. Veja, por um lado, o patriarca Abraão e seus descendentes são falados como tendo sido elevados além da sujeição às estrelas. Olha o que é que diz aqui a Enciclopédia Judaica. Gênesis capítulo 44, versículo 12. Jeremias. Ó, por quê? Porque ele foi elevado acima das estrelas, é aquilo que eu disse a vocês. Se você se conduzir pelos teus astros, você está seguindo o objetivo, o destino. Mas se você adquirir verdadeira subjetividade através da razão e deixar de lado os 5 sentidos, a percepção sensível da realidade, e não mais pautar a tua vida por esses 5 sentidos enganosos, como dizia Aristóteles, os 5 sentidos enganam. Se você adquirir a verdadeira subjetividade, nós adquirirmos, nós não seremos mais conduzidos pelos astros. Vamos ser conduzidos agora pela razão divina. Foi isso que Abraão fez. Tá? Essa é a verdadeira religião, gente. Essa é a verdadeira religião. Vamos lá. Mas por outro lado, as bênçãos, né, concedidas sobre ele em Gênesis 24, versículo 1, é interpretado como um dom da astrologia. Ó, a Tosefa, 5, versículo 17. Nós temos que ler a literatura judaica. A Taná vem da literatura judaica, ela não vem de europeus. Ela vem dos antigos semitas. Nós temos que entender essa realidade. A Bíblia está sendo pobremente interpretada através de traduções. Olha o que é que diz aqui, ó. Um dom da astrologia. A consultação astrológica, ou a consulta, né, é um dos métodos sugeridos por Jetro a Moisés ao governar os filhos de Israel. Ó, o Merkah Amelec 2.
Vários exemplos, esses livros aqui todos você pode encontrar no Sefaria. No Sefaria você vai encontrar todas essas obras que vocês estão vendo aqui gratuitamente. Vários exemplos são citados de astrólogos cujas previsões do futuro, de futuros eventos, se tornaram realidade. Governantes gentis eram considerados como sendo especialmente versados em astrologia ou terem consultado experts na astrologia. Mas o conhecimento da astrologia foi também atribuído ao rei Salomão, Eclesiastes 7:23. No entanto, os rabis do Talmud eram cépticos, né, no caso, quanto à habilidade dos astrólogos em interpretar as estrelas corretamente. Eles concediam a possibilidade de que os astrólogos pudessem ser capazes de predizer o futuro por consultar as estrelas, mas afirmavam que eles erravam em entender os conteúdos das suas previsões. Isso acontece, é normal. Existem alguns que eram mais perfeitos, outros eram menos perfeitos. Não muda o fato de que aquela coisa é possível. Não muda o fato de que aquilo acontece. Apesar do fato de que o Talmud é tradicionalmente um livro de proposições. Não é um livro de doutrinas. Onde um rabi oferece uma tese, o outro rabi oferece uma antítese, e cabe agora o estudante na yeshiva tirar a síntese, a conclusão. Então não é um livro de doutrinas que você tem que seguir exatamente o que está falando lá. Não, é um livro de proposições filosóficas. É isso que o Talmud não é entendido. Então, vamos lá. Com base na frase de Isaías 8:19, os espíritos familiares vamos dizer assim, que assobiam, né, e que falam, que pronunciam, né, pronunciamentos, né, Hamekeferim, Hamagim, Verhamagim, da onde vem a palavra mago. Vamos ver aí na frente. Eles desenvolveram a exegeses. A gaze, ou the gaze, ou seja, eles observam, Sofim, para saber não o que eles observam, mas para ponderar Megahim, e para saber o que eles ponderam. Em muitos locais do Talmud é declarado que cada homem tem um corpo celestial, que é o Mazal. Quando eu digo a vocês Mazel Tov, em hebraico, é uma coisa maravilhosa, porque eu estou dedicando a você que o teu astro, que o teu signo consiga entrar em termos com você, consiga entrar em harmonia. Então, Mazal, isto é uma estrela particular que é o seu patrão na concepção e no nascimento. É isso? Então, isso é o que percebe coisas desconhecidas para o homem mesmo, para o próprio homem. Duas pessoas nascidas sob a mesma estrela podem ter corpos e domínios espirituais, mas apenas os seres humanos são influenciados pelas estrelas. Mas não há nem uma sequer juntura ou grupo de gramas, né, a grama verde no solo, que não tem a sua estrela nos céus, para golpeá-la e dizer, cresça. As estrelas em certas constelações, as Pleiades, Orion e a Ursa Maior, são conectadas com o crescimento e com a colheita de frutos. Então vocês observem o que a enciclopédia judaica está dizendo. O papel astrológico na Taná é fortíssimo. Não importa se alguns judeus não acham que isso é verdade, não importa se alguns judeus não estudaram, porque nem todos aqueles que são judeus estudam ao nível que nós estamos estudando e vamos estudar muito mais. Alguns se atêm àquela tradição cega, não tem reflexão absolutamente nenhuma, não estudam e se contentam com aquilo. Apenas aqueles que estudam, apenas aqueles que levam a sério isso aqui, é que vão começar a descobrir os seus mistérios. Aqui no livro de Flávio Josefo, o maior e o mais antigo historiador do judaísmo, ele diz uma coisa interessante. Abraão, né, no livro Antiguidade Judaica, livro 1, né, página 39 em inglês, ele fala o seguinte: Abraão conferenciou com eles e conferiu os seus raciocínios por fazer uso a cada um das suas próprias práticas, demonstrando que tais raciocínios eram vãos e faltos de verdade. Por isso, ele foi admirado por eles nessas conferências como sendo um homem muito sábio e um dos de grande sagacidade. Ele está falando dos egípcios, né? Quando ele discursou com eles sobre qualquer tema, eles entendiam. E quando isto não era apenas em entendê-lo, mas também em persuadir outros homens também a concordarem com ele. Ele comunicou a eles a aritmética, entregou a eles a ciência da astronomia, pois antes de Abraão vir ao Egito, eles estavam não familiarizados com essas partes do aprendizado, pois essa ciência, veja só,
vem dos caldeus ao Egito e de lá também aos gregos. Então observe o que é a fonte mais antiga. Flávio Josefo, 2000 anos atrás. O homem que testemunhou a destruição de Jerusalém, o homem que tem hoje um testemunho lá em Roma, que é o Arco de Tito, para confirmar a destruição do templo. O Muro das Lamentações está lá até hoje. Isso é fato histórico. Isso não é ficção. Tá? Isso é fato histórico. Então o que Flávio Josefo diz aí é exatamente corroborando o que diz a antiga história. Ele tinha acesso a fontes mais antigas do que nós, e ele diz claramente que dos hebreus veio para o Egito, dos caldeus vieram para o Egito, e do Egito veio o conhecimento da astrologia para os gregos. Nós vamos saber isso agora diretamente dentro do texto hebraico. Vamos lá. Bom, aqui nós temos o texto de Yeshayahu, capítulo 8, versículo 19. Então aqui nesse texto ele diz o seguinte: Vehi omeru alechem disu el ha-ovot. Observem bastante essa palavra aqui, ó, ha-ovot. Aqui está a raiz marcada, ovó. Ó, observem bastante essa palavra aí. Vamos lá. Ha-ovot. Ve'el ha-adorim, ha-metzefim, ha-magim, ha-loam. El Elohai yadosh. Be'ad ha-ayom el ha-metim. Então, observe. Ha-ayom el ha-metim. Aqui está a parte final do texto. Mas essas duas palavras aqui são palavras muito interessantes, porque elas envolvem um pronunciamento, um estado de êxtase. A tradução desse termo em grego aponta para o ventrílogo, como falar como o ventrílogo, falar pelo gastri em grego. Vamos observar aí na frente, na tradução Septuaginta. E a palavra verhamagi, ele botou em plural, ó, verhamagim, ó, em plural, quero dizer os magos. Aqui está a palavra magi, que é traduzida no Novo Testamento em grego, em Mateus 2, versículo 1, né, sobre a visita dos três magi. Magi, né, com o ômicron e o iota no final, quer dizer o plural, a forma plural. Ele está falando de mais de um mago, que são os três magos que nós sabemos. Número 3, número sagrado. É um código também isso aí, né? Então vocês observam que a palavra magi não vem do grego, vem do hebraico. E se os gregos assumiram essa palavra, é porque existia uma conexão muito profunda, esotérica, gnóstica. Não precisamos falar novamente da Septuaginta, já falamos sobre isso. A Septuaginta é a união definitiva, é o reencontro entre a antiga ciência hebraica e a ciência grega. Aí agora nós sabemos por que os filósofos gregos naturalistas, a filosofia natural, né, que nós estamos estudando aqui, por que eles avançaram tanto em conhecimento? Por quê? Porque eles tinham conhecimento da gnose. Eles conheciam os mistérios, eles conheciam a cabala, eles conheciam a numerologia, a gemátria, né? Eles conheciam tudo isso aí. A palavra calque, né, vem dos pebbles, que fala em inglês, que é as bolinhas que você usava para fazer cálculos. Da onde vem a nossa palavra cálculo. Tá? Então existe uma conexão muito poderosa que está sendo completamente desconsiderada. Então o que ele diz é observar os astros, falar em êxtase. Essa palavra literalmente quer dizer falar em êxtase, como um mago. Assim como os magos fazem, ó. E aqui no final ele fala assim, para consultar os mortos. Por quê? Porque essa palavra aqui, ó, El Ha-Ovot. El Ha-Ovot, da onde vem a palavra Ovarim, usado pelaquela viúva de Endor, para conjurar o espírito de Samuel sobre as ordens de Shaul. O rei Saul pediu a ela que conjurasse o espírito de Samuel, o que ela fez. E isso era uma magia antiga judaica, que usava 2 ovos, com mistura de sangue e assim por diante, encantamentos, palavras específicas, né, que faziam com que essa mulher entrasse em estado de êxtase e começasse a observar o mundo espiritual. É a antiga prática de magia. E o que Isaías está falando aí sobre a força da retórica é dizer para eles, será que vocês devem se preocupar em consultar os mortos, sendo que vocês estão vivos? Ou seja, você já não tem já os astros, não tem os planetas? Você já não tem a razão divina para orientar vocês? Vocês precisam correr atrás de quem já foi, de quem já passou dessa vida? Ele está usando essa retórica. Mas ao mesmo tempo, ele está entregando os termos originais que são usados dentro da Taná e o que de fato eles significam. Então, esse é um texto fantástico para ser estudado, para ser analisado
E eu sugiro que vocês, ao estudarem a Taná, analisarem a Taná, leiam pelo menos 5 versículos por dia da Taná. Em hebraico, usem um léxico. Vocês vão descobrir coisas que vocês vão ficar maravilhados. Tá? Maravilhados. O texto é muito profundo, é um oceano de conhecimento. Então aqui está a corroboração do léxico, né, de Gesênios em hebraico, que diz, ó, ovot, ó, ov, da onde vem a palavra ovo. Aqui já está, ó, era o que eles usavam, né? A língua hebraica é muito dinâmica, ela é muito expressiva, né? Ela evoca sons. Por exemplo, Jeremias ele usa a palavra babuk para descrever um odre, que era feito de couro, né, de animais, para guardar o vinho. Quando você derrama o vinho, né, do odre, ele faz um barulho. Ele faz o quê? Babuk, 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 babuk. Era essa a palavra que Jeremias usou para descrever, né, esse odre. Tá? Então o hebraico é muito expressivo. Então a palavra ov, por quê? Porque ela vem do ovo. É do ovo que está o segredo dessa antiga magia judaica, que é chamado em inglês de necromancer, ou seja, a necromancia, chamar os mortos. Aqui está a palavra, ó, aqui no final, ó, hamitim, ó, hamut, ó, aqui está a raiz mut, que é a morte. Né? Então, quando você tiver uma cidade no Brasil chamada de Mutuns, você já sabe que essa palavra indica a morte. Hamutim, Hametim, que aqui está na forma plural, né? El Hametim, ou seja, vocês estão consultando os mortos através do Ha-Ovot, como pronunciando em êxtase, como fazem os profetas, ó, Magiim, ó, da onde está a raiz Magi, ó, aqui está o som de I, né? E aqui está o sinal de cantilação, indicando que essa palavra deve ser considerada, ó. Tá bom? Então essa aqui não é uma palavra qualquer. Observem essa palavra. Aqui está a palavra cognata em grego, magi. Ó. No texto em Mateus, né, capítulo 2, versículo 1, aqui está a palavra em hebraico, né? Verha magiim, que é em plural. E aqui está magi em grego, né, que é magi em hebraico. Aqui no texto em Mateus, né, ele nos diz o seguinte, ó: Tu deieso genestetos em Belém, entre os iudeas enimeras Herodo, to Basileus, Ido Magi, ó, os magos, 3 magos, Apo Anatolon, que é a Anatólia, ou seja, a Turquia, né, para Ienoton, ento Jerusalima, Jerusalém, ou seja, eles vieram pela Anatólia até em caminho a Jerusalém. Eles eram chamados de Magi, dos magos. Então, quando alguém disser que a Bíblia não tem nada a ver com magia, diga a essa pessoa, por favor, que o Yeshua, a quem muitos reverenciam, sem conhecer, sem saber, né, foi visitado por 3 magos e recebeu um presente maravilhoso que era usado na cerimônia, no 8º dia da circuncisão, o olíbano, a mirra e o ouro, que era o metal dele, que ele era de leão, do signo de leão, nascido aí entre julho e agosto, né? Esse é o período que ele nasceu, é leão da tribo de Judá. O planeta dele era Shemesh, o sol, e portanto o metal era ouro. Aquele presente ali não era para decorar a casa não, gente. Aquele presente ali era para fazer rituais, para fazer com que a criança desenvolvesse uma sabedoria, uma inteligência, para desprender a inteligência divina, que está em cada um de nós. E qual é que nós vemos? Lá no texto em Mateus também diz que com 12 anos ele estava questionando e argumentando com os sacerdotes no templo. Então isso não era qualquer criança de 12 anos. Isso explica por que a sabedoria. Porque existiam rituais mágicos. E o texto está mostrando isso. Só que quando a pessoa está comprometido, está cego pela doutrina da sua religião, ele não consegue enxergar o que o texto está falando para ele. Porque ele já está com a mente pré-figurada, pré-configurada dentro de uma posição específica. Essa posição específica que eu digo a vocês, vamos deixar de lado. Vamos abrir a nossa mente. Não temos nada a ganhar com essas tradições de pensamento arcaicas e sem sentido. Vamos observar o texto como ele é. Né? Aqui também nós temos o mesmo texto lá de Isaías 8,19, só que na Septuaginta. A mesma palavra aqui, egrasti mitus, ó, e gastri mitus, gastri é a palavra para estômago, gástrico, o suco gástrico.
sistema gástrico-intestinal. Aqui está a palavra gastri, mitos. Aqui está a palavra para mito. Ou seja, aquele que fala pelo seu estômago em linguagem mitológica. Aquele que está em êxtase. Aquele que não está num estado de consciência alfa. Né? Está na sigma. Está na delta. Ou está na feta. Na quinta. No quinto nível mais alto de consciência. Né? Alfa, beta, gama, né? Sigma e delta. Então esses são os níveis de consciência que nós temos em nós. E essa pessoa que fala em mitos através do estômago, como um ventrílogo fala, né? Está falando também em quê? Em kenolugondas. Kenolugondas. Logo é a palavra que vem de logos, ou seja, a palavra divina, né? Como diz lá em João capítulo 1, versículo 1, enarqui, enrologos, que rologos, que prostonteon, que feos, enrologos. Ou seja, e o verbo era, né, o verbo estava no princípio com Deus, como é traduzido vulgarmente nas traduções, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então esse verbo, essa palavra é logo. Então kenologondas, lugondas, quer dizer o quê? Aquele que fala de algo oculto, kenó, algo que está oculto, uma palavra oculta, uma palavra que não está no sentido revelado, exotérico, mas está no sentido esotérico, oculto, e que só pode ser entendido por aqueles que estão iniciados nos mistérios. É isso aí. Então, peritos ondos tus necrus. Peritos ondos tus necrus quer dizer o quê? Em favor, né, em buscar os mortos, necrus, que vem de necros, de onde vem essa palavra necrotério. Nós estamos falando essas palavras todos os dias, gente. E nós não estamos apercebidos do pleno impacto que esse vocabulário tem. Do que de fato ele significa na história, onde ele está na Septuaginta, qual o valor que ele tem, qual o valor que ele tem nos cognatos do hebraico, como nós estamos vendo aqui, cognatos verdadeiros, né? Magi, né? Exatamente como no hebraico, exatamente como no grego. Nessa obra, eu faço uma leitura, né? Eu vou fazer uma leitura muito profunda do que é a Cabala. Ela vai ser lançada em 2025. A Cabala, a Gemátria e a Astrologia, a língua oculta dos oráculos na Taná. Esse livro vai ser lançado para ser um acompanhante desse curso aqui de Numerologia e Geometria Sagrada na Taná. O que você não vê nos vídeos, o que você vê nos vídeos só como apresentação geral do tema, dos extratos que eu vou apresentar, porque não tem como apresentar tudo num vídeo, porque senão ele teria 5, 10 horas, né? Esse livro aqui vai dar para você os pormenores. Esse aqui vai distribuir o conhecimento e vai estender o conhecimento a níveis muito maiores do que o vídeo foi capaz. O vídeo vai servir apenas como um complemento para uma conclusão definitiva do que nós estamos estudando, do valor que nós estamos estudando. Então esse livro vai sair em 2025, vai servir como isso. E o curso também de hebraico, nós vamos ter aí, meados desse ano, o livro Hebraico para Cabalistas, né? O livro Hebraico para Cabalistas vai passar para nós o hebraico como ele de fato é, como uma língua sagrada, misteriosa, esotérica, gnóstica. E para isso nós vamos comparar ele com o grego e com a literatura hermética. Porque em breve nós vamos estudar aí o grego, né? O grego ático, com Platão, segundo a tradição hermética. Segundo a tradição fechada, a tradição dos poucos, né? Esse estudo não é para todos, nós sabemos disso. Esse é estudo para pessoas que estão crescidas espiritualmente, pessoas que estão cientes da sua própria necessidade. É um conhecimento profundo, não é um conhecimento para pessoas superficiais, simplistas e que querem respostas fáceis a todo momento, né? Então é um estudo que vale a pena, é o que eu digo a vocês. Então vamos fazer uma leitura aí desse texto agora, vamos lá? Então aqui, pessoal, como vocês podem observar, a Cabala, a Gemátria e a Astrologia, né? Aqui nós temos aqui uma citação do Rabi Bahia, né? Rabi Bahia Ben Asher, né? Comentário aí no livro de Números, capítulo 16, versículo 35, onde ele fala que os atributos do santo, abençoado seja ele, são constituídos de um atributo versus um atributo humano, né? Então é aí que nós vamos decifrar esse entendimento dentro do texto. Aqui também nós temos uma citação em ladino, a língua dos antigos sefardis, que vieram da Espanha e Portugal, né? Aninhada dulce e com alegria, aninhada buena e clara, caminos de leite e miel. Aqui é um dito proverbial ladino,
né, que foi a língua falada no século XVI na Península Ibérica, né, 1500 e alguma coisa. Nós temos aí a Menorá. Aqui nós temos mais a citação do Shemá, Devarim, capítulo 6, versículo 4, que é uma leitura que eu gosto muito. E aqui nós temos o prefácio, que vai nos dizer basicamente o seguinte: esta obra é o produto de uma leitura interna dos escritos gnósticos sacros e clássicos do período clássico, a Cabala, a científica, né, e do período clássico. A Cabala, a Gemátria e a astrologia são três práticas espirituais interligadas que foram estudadas e utilizadas por muitas culturas e religiões antigas. A Cabala é uma tradição judaica esotérica que visa interpretar os significados ocultos da Torá e de outros textos sagrados. Seu estudo envolve meditação, rigorosa numerologia e simbolismo para obter uma compreensão mais profunda do universo e do divino. Já a Gemátria é um sistema de atribuição de valores numéricos às letras do alfabeto hebraico, com a crença de que palavras com o mesmo valor numérico possuem uma conexão e um significado mais profundo. Esta prática é frequentemente usada em conjunto com a Cabala para desbloquear mensagens ocultas em textos sagrados. Então aqui nesse prefácio, resumindo, né, nós vamos entrar no capítulo 1 e vamos conhecer o que é o alfabeto mágico. Nós vamos ter 22 capítulos nesse livro, vertendo aí sobre o significado real das 22 letras hebraicas, tanto no pictográfico, né, no proto-sinaítico, quanto no paleu, quanto no caldeu babilônico, que é o que está sendo usado hoje na Taná. A Helena Blavatsky, ela diz o seguinte: um símbolo é sempre, para aquele que possui olhos para ver, alguma relação mais ou menos clara do divino. Então é isso que nós vamos procurar conhecer nesse livro. É o significado desses códigos alfanuméricos, que nós chamamos de alfabeto hebraico, e o que ele tem reservado para nós em comparação com o alfabeto grego. Nós vamos estudar profundamente nos 22 capítulos todo o gnosticismo que está envolvido, não só no judaísmo, como também na tradição grega. Então é uma leitura que vale a pena. Convido todos vocês, né, a participarem dessa. Um abraço. Então, pessoal, né, a leitura dos símbolos, né, que nós vamos estudar nessa obra é um estudo que eu vou partir de um pressuposto muito poderoso. É de que sim, existe uma relação entre a cultura hebraica, entre a cultura e a cultura grega, e essa relação vai nos ajudar muito em descobrir qual as verdadeiras origens da filosofia grega, tá? A da metafísica de Platão, da metafísica de Aristóteles. Isso não veio do nada, tá? Isso veio do Egito, mas teve sim a relação com os hebreus. Então, como nós podemos observar, nessa obra do Michael Baigem, ele fala especificamente sobre a cultura babilônica, que é o que nós vamos estudar no próximo vídeo. Nós vamos estudar agora a numerologia, a gemátria, os cálculos matemáticos astronômicos, as unidades de medida que existem, né, para o angstrom, né, para a astronomia, o que significa de fato, quais são as principais teorias astronômicas e assim por diante. Vamos fazer um resumo de tudo isso aí para entender no final, concentrar o nosso estudo no que diz de fato o conhecimento babilônico. Então aqui ele já na introdução ele fala o seguinte: ó, o tipo de astrologia que envolve os assuntos humanos em massa é chamado de mundana, astrologia mundana. A sua área de preocupação encompassa os reinos e as nações-estados juntos com seus governantes, e há de ser distinguida da prática mais moderna e familiar, que é a chamada astrologia natal. Ela é a astrologia do corpo político, né? Tanto quanto os textos nos permitem formar qualquer julgamento, esta astrologia vem do passado e aparece ser exclusivamente mundana na sua orientação. O professor Leo Oppenheim, que nós vamos observar na próxima aula, extratos dele, não vamos citar ele aqui agora, mas nós vamos ler extratos dele, vai nos falar de que esse conhecimento da cosmologia babilônica deu origem ao Renascimento na Itália. Tá? Então, se você agradece ao Renascimento e acha que foi um período de iluminação, um período de esclarecimento, de crescimento na pintura, na arte, Michelangelo, Rafael e todos esses homens, você vai entender que nada disso veio daquele período, veio do período do conhecimento, da revelação do que de fato é a cosmologia babilônica, né? Os números perfeitos, a geometria sagrada, tudo extraído da observação dos astros, né? Dos aspectos planetários, que são feitos todos os dias diante de nós
e nós não estamos apercebidos, talvez, né? Alguns estão, claro. Então, o George Hawkes é também um dos que nós vamos observar, arqueólogo, e o professor também, Sachs, H.W.F. Sachs, que é um professor muito conceituado, mas que de uma forma muito estranha desdenhou da astrologia. Então nós vamos saber qual foi a pragmática por trás disso aí. Nós vamos conhecer também o trabalho da Erika Heinen e da Francesca Ronsberg-Houghton, que vai nos passar fatos como, por exemplo, esse aqui, ó. Considerando o fato de que as raízes da ciência moderna são amplamente devem ser buscadas na antiga Mesopotâmia, o valor do corpus de cartas dos adivinhadores para a história das ciências pode ser facilmente estressado, pode ser mais estressado. Ou seja, ela diz que é fundamental o conhecimento da astrologia babilônica, a influência dessa astrologia dentro da Taná, através dos termos, através do glossário em hebraico, através das raízes de origem acadiana, que foram interpoladas no texto em hebraico, e através da influência, como vocês viram aí, da palavra Magi, que eu destaquei como exemplo. Vem muito mais. Isso aí é só uma delas. A Magi não vem do grego, vem do hebraico. Então isso tem uma importância muito grande para a pessoa que estuda, porque ele vai saber que aquela influência passou diretamente para os gregos, e é por isso que os gregos avançaram de tal forma no conhecimento. Aqui também na obra Calendar Calculations, by Edward Heingold e Nahum Dershowitz, né, que são judeus, ele diz o seguinte, ó: o calendário clássico babilônico de cerca de 380 antes da Era Comum, ou mais cedo, foi o tipo lunisolar, com um período fixo de 19 anos do ciclo metônico. Antes daquela data, os anos de salto, né, os leap years, né, eram irregulares. Os meses são, ó, Nissano, ó, Aiuru, ó, Shimano, esses são os nomes do calendário babilônico. Mas observem a semelhança com o calendário judaico, ó. Nissan em hebraico, Nissano em babilônio, ó, Tarsihuru, ó, Tarsi, né? Shabatu, Shabatai, ó, Abu, Avi em hebraico. Então vocês observam que existe sim, né, uma relação muito íntima entre os dois sistemas calendários, né, de calendários, né, os dois sistemas de observação astronômica e, consequentemente, como nós sabemos que são duas faces da mesma moeda, o efeito que isso tem sobre a astrologia, que é a astrologia babilônica. Aqui na obra também, Stargazing, nós vamos observar mais alguns detalhes sobre o número 8 na simbologia da Lua. O dia da Lua Nova, para os antigos babilônios, era frequentemente determinado por calculações aproximadas baseadas no tempo de espaço, né, entre o pôr do Sol e o pôr da Lua, né, o horário que a Lua se põe. O tempo, a hora que ficava entre isso aí, né, o tempo de espaço entre isso aí, é simplesmente a diferença entre os tempos do pôr da Lua e do Sol. Tomando em consideração a possibilidade da não ocorrência do pôr do Sol ou da Lua, nós temos. Então aqui ele tem um cálculo baseado nisso aí. Mas no livro Stargazing, que é da Royal Observatory Greenwich, na Inglaterra, ele vai mostrar exatamente que a Lua possui, na verdade, 8 nuances. A primeira fase dela é a Lua Nova, que é que começa, como eu digo a vocês, o ano, não só no calendário babilônico, como também no calendário judaico. O mês começa, não o ano, desculpe, né? O mês começa no calendário babilônico e hebreu, na Lua Nova. Depois nós temos aí a Lua, né, crescente, depois nós temos aí o quarto crescente, depois nós temos aí a Lua cheia, né, subindo para a Lua cheia, depois a Lua minguante vai começando, ó, até retornar de novo o mesmo efeito. Então é um ciclo. Se é um ciclo, os dias também são circulares. Os dias se repetem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então esse é o verdadeiro calendário. Se você observar a Lua, as 4 fases da Lua, você vai saber exatamente qual o primeiro dia, qual o segundo dia, qual o terceiro dia, considerando só um fator. É o Sol que determina o início de um novo dia e o final do dia que se passou. Então esses são o número 8. O número 8 é o número do ciclo, é o número sagrado. As 8 nuances da Lua perfazem os dias do calendário lunisolar hebreu, o ciclo tão importante para os antigos babilônios. Então, o que nós descobrimos hoje foi basicamente o que diz a Taná
para apontar de que existe sim um conhecimento místico, esotérico, gnóstico lá dentro, a relação disso aí com os gregos e com a Septuaginta. E, portanto, também com o cristianismo, porque a mesma palavra que ocorre dentro do hebraico, ocorre dentro da Septuaginta e ocorre no Evangelho de Mateus, na tradução grega. No texto grego em original, a palavra é magi. Então, existe sim uma sequência, um desenrolar de eventos que vai ter a sua conclusão no cristianismo. Então, o cristianismo não está sendo entendido como ele originalmente era. Esse cristianismo que está aí, diga-se de passagem, é um cristianismo falso, é um cristianismo destituído das suas origens, é um cristianismo que foi manipulado durante os 20 séculos, né? Os 2000 anos que nós estamos presenciando essa realidade, essa influência. Então, o movimento Nazari, que é o cristianismo antigo, não corresponde mais ao que está aí. Tá? Então é necessário fazer uma releitura, é necessário fazer uma revisão, uma leitura revisionista, que é o que nós estamos fazendo aqui, para entender de fato o que esses homens estavam dizendo. Tá? E deixarmos as nossas doxas, como se diz em grego, as nossas opiniões de lado. A nossa opinião não muda nada. Nós temos que ver a realidade como ela de fato é. Então, a aula 28, parte 2, a astronomia clássica, nós vamos entrar agora na matemática, nos cálculos do calendário babilônico, do calendário hebreu, e vamos pedir ajuda aí aos grandes autores como o Oppenheim, como o Siggs, como outros Sags, né, como outros mais, como o Hooks, para que nós possamos então, né, o George Hooks era arqueólogo, vamos pegar todo esse material juntamente com esse livro que eu citei para vocês do Michael Baigem, para começarmos a entender a matemática e a lógica por trás do calendário lunar, segundo os babilônios, segundo os hebreus antigos. E o que o Iâmblicos, né, que nasceu na Síria, vai trazer para nós lá do passado, do significado dos 9 números verdadeiros que estão dentro da Taná, do 1 até o 9. E o que significa necessariamente o Enzof, que é o número, o zero, né, que nós chamamos de zero. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês todos. Tenham um ótimo ano. Shalom para todos. Amém.